Ele falou assim, vocês poderiam dar sua opinião sobre o ocorrido com o Daniel Mastral? Putz, todo mundo me perguntando desde o ocorrido o que eu acho. Cara, eu tô recebendo muita mensagem também. Deixa eu falar. Assim, todo mundo tá querendo uma opinião minha, eu coloquei no Instagram. É um amigo meu, ele veio várias vezes aqui, veio em churrasco em casa, é um cara querido aqui. As últimas interações que a gente teve, a gente gravou com ele aqui há pouco tempo, né? 1 mês e meio aqui. Cara, ele tava muito bem, tava falando de planos do futuro, nada que indicasse que ele tava mal, que poderia cometer, mas eu não sou um especialista, né, Glauber? A gente não pode falar se uma pessoa tá mal pra tirar a própria vida, não tem como saber. Agora, que é estranho, eu não li muito a respeito, não sei se você tá mais por dentro, mas parece que teve um ferimento na cabeça, as imagens, né, da câmera, parece que tem um disparo, cara, eu não sei direito, eu não sei. O que você sabe sobre a morte dele? Ele teve no seu programa há pouco tempo também. Pois é, talvez tenha sido a última ou uma das últimas entrevistas. Que ele foi comigo dia 15 de julho. O caso foi dia 4 de agosto, Poxa. né? Então, 20 dias, né? Ele... Como que ele tava lá? Ele teve comigo, a entrevista até começou a dar uma repercutida depois da morte dele, talvez por ser uma das últimas. Eu sei que o Achismo postou, mas a entrevista foi gravada em maio. Né? Foi gravada em maio dele. Foi postada dia 5, mas a entrevista é antiga. Cara, eu vou dividir isso em 2 pontos. Tá. Eu não tive muito convívio com o Mastral a ponto de eu ter capacidade de conhecer ele para saber se ele estava mal ou não, né? Quando eu vi a tua postagem, eu até achei bem bacana, né? Muita gente me cobrou para eu me posicionar. Eu não fiz isso porque, assim, também não vou... emitir alguma opinião, sendo que ele foi uma vez no seu programa. Ou então surfar no engajamento na morte dele, né, Sim. cara? Assim, certamente se eu postasse uma foto nossa e falasse, uma mensagem bonita, levando em consideração que eu estive com ele 20 dias e eu fui um dos últimos podcasts que ele participou, se não o último, mas eu não quis fazer isso, cara. Eu não quis fazer isso em respeito à pessoa, à família, o camarada. É um momento triste. Agora, a minha impressão sobre o Daniel Mastral, eu achei ele um cara bem reservado, bem retraído, assim, né? Ele talvez por conta do acontecimento, mas não somente por isso, mas eu achei um cara triste, assim, né? Um cara... Você sabe da história dele, meio né? quietão, exatamente. Perdeu o filho, depois perdeu a esposa. É uma história muito sofrida. Cara. Eu não sei como é que era ele no convívio social dele, né? No dia a dia dele, tranquilo. As participações dele aqui. Ele foi um cara muito bacana, muito respeitoso, muito solícito. Eu bati um papo com ele antes lá, ele falou pra mim que ele era CAC. Aí eu conversei com ele tava com o boot, aí nós falamos lá do nosso patrocinador, mostrei a bota pra ele, conversamos e tal. Mas na conversa, eu tratei alguns pontos, tipo, você tá no radar, cara, dessa força oculta, porque fala em força oculta, e ele foi claro, ele disse, né? Ele disse claramente ele dizia que eu tenho certeza, eu recebo ameaças e tal. Eu achei ele um cara triste, um cara assim, bem retraído, um cara, talvez faltasse aquele brilho assim nos olhos da vida. Agora, o que você vai exigir de um cara com a história dele, né, cara? E isso não define, né, se ele estava bem, se ele estava mal. É a personalidade dele com o conjunto de experiências que ele tem. Mas a mensagem dele foi uma mensagem bonita, a mensagem de amor, a mensagem de paz e tal. E eu não consigo, assim como a audiência, imaginar que aquele cara estava perto de tirar a vida, né? Agora, é possível? Difícil, né, cara? É difícil. Eu acho que até um especialista não consegue emitir opinião, porque por mais que o cara entenda, ele não estava cuidando dele. Ele não estava em tratamento com essa pessoa, né? Agora, eu posso comentar algumas coisas sobre as imagens.
E aí? e sobre o fato, né? Muita gente na internet, né, tá acreditando que não foi, Sim. e que teria sido uma queima de arquivo ou alguém fazendo mal para ele. O que eu penso é o seguinte, ó, aquela imagem que ele sai do carro com a arma em punho, isso me chama atenção. Por quê? Porque assim, cara, você precisa sair com a arma em punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer Ah, tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço o carro, né? Claro. Então, assim, isso me chamou atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama atenção, ele tranca o carro, né? Dá pra ver que ele tranca o carro, ele mexe na porta. E também, ele para o carro e vai andando, né? Então, aquela imagem pegou só uma parte, porque era um descampado, né? É um condomínio aquilo, condomínio. né? Então, é como se fosse uma área de manobra do condomínio, pelo que eu percebi, né? Tinha um descampado, ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que ele não parou o carro bem na beirada do mato, com a porta do motorista pro mato, fugindo de câmera, por exemplo? Né? Por que ele desce com a arma em punho? Me parece um ato de nervosismo, né? Por exemplo, quando eu entrei na carreira, isso não é um fato que eu vou usar a minha experiência. Tá. Se você está nervoso ou você está inseguro, você reconhecendo a sua incapacidade, você tenta mitigar essas possibilidades. Eu tinha um carro automático e dependendo dos momentos de tensão, momento crítico, eu já posicionava a arma em cima da coxa, empunhado. Certo. Para um tempo de reação ser mais rápido. O que eu percebi com a minha experiência? Quanto mais maduro eu fiquei, quanto mais contato com armamento, quanto mais contato, eu já fiquei mais tranquilo, já treinei mais. O Pablo Marçal, o Daniel Mastral, porra, é foda, né? Eu entrevistei um no outro no dia, que merda. Porra, Pablo Marçal sai daqui, porra, carniça. Nada a ver. Ei, o Daniel Mastral, ele era CAC, ele tinha uma habilidade com armamento. Ele praticava tiro. Eu acho que ele não precisava, em condições normais, descer do carro empunhando a arma. Mostra que ele não está em condições normais. Aí pode ser, ele está transtornado na psique, né? Ou ele está com medo. Tá. Ele está nervoso, né? Ou se proteger de alguma coisa? Porque assim, é mais fácil eu já estar com a arma em punho do que eu ter que sacar, puxar e tal. Só que por outro lado, chama atenção. Tu imagina, num condomínio, do nada sai um cara armado. Chama atenção, né? Se tem um policial, o policial vai, porra, de repente confrontar com ele, né? Porque ele é uma ameaça. Ele não tá fardado, não tá nada, tá com a arma em punho no negócio. Então, assim, 2 pontos, cara. Me parece que ele tava ou transtornado ou então nervoso, indo para um objetivo. E em vez de ir pro objetivo com a arma velada, né? Coldreada, ele foi com o objetivo com a arma na mão. Essa é uma possibilidade que parece que a internet abraçou, que ele foi executado. E tem um tiro na árvore que o pessoal fala também, não entende? Então, aí, cara, vamos lá. Em tese, ele não precisaria, para tirar a própria vida, já sair com a arma em punho. Certo. Ele ia, posicionava o carro, claro, longe da câmera, né? Não precisaria andar até a mata, ele parava o carro próximo, com a porta do carro virado para a mata, descia, cumpria o rito dele, acabou. Não precisava trancar o carro também, precisava? Não, claro que não. Bom, agora, se ele sabia que tinha alguém esperando ele na área de mata, se ele combinou com alguém, vai ter algum registro isso no celular. Se ele apagou, vai estar na nuvem. De alguma forma, a polícia vai chegar nisso. E outra coisa, se ele foi para uma briga, para um confronto, cadê a troca de tiro? Né?
Cadê os outros elementos? Você entrevistou aqui, por mais de uma vez, o pessoal do DHPP, né? Sim, claro. Qual o nome da doutora lá? Rosângela? Rosângela, a diretora, acho que é o outro nome. Mas você entrevistou aqui a Tânia. Ah, a Tânia, sim, A várias Tânia, vezes. que fotógrafa, que faz local de Sim. crime. Essa galera conhece muito de local de crime. Então, o local de crime, para a polícia falar Vai falar tudo, né? diretamente, deve ter bons elementos. Com certeza. Me parece bem estranho as cenas, mas para concluir é difícil, né? Então, eu acho que se ele foi pro confronto, isso talvez explicasse a arma dele em punho. Ele sabia que ele poderia ter uma ameaça. Mas por que não teve troca de tiro? Aí é um revólver onde só tinha uma cápsula deflagrada, né? Que foi a que tirou, em tese, tirou a vida dele. Esse tipo de coisa é muito simples, né? Bom executor, se for o caso, sabe deixar uma arma nessas condições, Tá. né? Sabe posicionar a arma. Isso, infelizmente, acontece, né? Pra parecer suicídio, né? Exato. E tinha, parece que tinha, a cabeça tava machucada, tinha ferimento na cabeça, você não viu isso também? Eu vi também. É como se tivesse uma pancada e tal. E aí, assim, exatamente. E aí só a perícia, né, cara? Total. Tem casos, cara, casos de suicídios, assim, marcantes. Por exemplo, aquele caso do Paulo Bilinski, que a mulher dele, na época, né, a noiva, namorada, não sei, ela teve um tiro no peito. E é muito incomum, mas é possível. Aí a perícia mostrou que foi. E tem muito, né? E tem muita gente na internet que não acredita. Até hoje, E o Paulo carrega isso aí. Muita gente questiona ele, Com até, certeza. até irritante pra ele, sendo um suicídio de fato, né? No caso do Daniel Mastral, eu acho que é um caso que a versão da polícia, por tudo que envolve, a internet já vai rejeitar. né? Outro Independente. elemento muito estranho que a internet, muita gente comentando também, é o fato da família não ter a versão da esposa. Você que era a mais rede próximo, eu não social sei como é que é sumiu. isso. A esposa dele Não se manifestou, tá todo mundo sumido, tá estranho, né? Ninguém se manifestou, não consegue contato. E a polícia falou o que disso? Então, cara, ninguém falou nada ainda. Você não teve a curiosidade de tentar contato, né? Não, eu De tenho- chamar o pessoal pra vir aqui, Não, conversar? ainda não. O Sim. pessoal quer falar comigo, esses 2 dias eu não falei com ninguém. Amanhã eu vejo isso aí. Sim. O Beto quer falar comigo, amanhã eu vou falar com a Tânia, com o pessoal, e eu vou falar. Mas até então eu fiquei meio Pois mal, é. não quis falar com ninguém. Não. Eu acho que eles vão ter bons elementos, porque eles Mas- conhecem cena de crime e provavelmente, por exemplo, a Tânia, ou ela esteve na cena de crime, ou ela alguém da Conversou. equipe dela foi na cena do crime. Mas uma coisa tem que ser dita, ele teve aqui num começo de ano, talvez no começo do ano passado, e ele passou um momento muito ruim. Há uns 3 meses antes ele te vir aqui, e ele falou que teve uma tentativa. Ele quase tirou a própria vida, mas ele estava bem. Entendeu? Então ele teve um momento depressivo lá no passado. Mas ele tava com um filho pequeno, um bebê e tal, e tava super bem. Então, assim, a gente não sabe, né? Num papo comigo ele passou muita crença, né? Sim, na fé, sim. em Deus, Não, do momento pessoal dele. Agora, muitos planos, muitos projetos. eu, Glauber, assim, eu saí daquele podcast com uma sensação assim, porra, cara, difícil pra esse Não, cara. é pesado, cara. A vida dele é Difícil pra muito... esse cara. E assim, no perfil dos meus convidados, eu senti ele um cara mais assim, denso, mais retraído então, e tal. isso é de todo... O das que pessoas talvez que vêm seja aqui. o natural dele. Então, né? isso que eu falo. Veio gente com uma história muito menos pesada do que a dele, que eu senti um peso de vida muito maior. É engraçado isso, porque Isso. o dele, eu até pensava, cara, com tudo que ele passou, ele ainda consegue tirar alguma coisa boa, cara. Então é muito... Eu admirava isso dele, assim. Como que uma pessoa com essas tragédias pessoais consegue ainda viver e trazer mensagens boas, porque ele trazia mensagens boas. Sim, Minha mulher leu todos os livros dele, assim, tipo,
cara vendia livro pra caramba, o cara sempre tava tentando passar mensagens boas e tal. Não, Então- e eu até perguntei a ele, né, sobre a atividade, como é que ele tava, né, espiritualmente, aí ele falou que hoje ele tava sozinho, né, vamos dizer assim, ele era líder espiritual, sim, né? ele não tava seguindo nenhuma como é que é o nome? denominação. Isso. Então, assim, o cara, para alimentar as pessoas na fé, ele, pô, em tese tem que estar bem. Em tese ele tem que estar bem no espírito, né? Na fé, né? Para quem acredita, né? É muito triste, cara. É uma mensagem, assim, difícil de acreditar. Você não espera que um líder religioso vá deixar a vida num ato que, assim, biblicamente tá condenado, né? Aí as pessoas pegam várias passagens, né, de vídeo dele. Eu vi alguém falando que em algum vídeo ele usou uma passagem bíblica para justificar e dizendo que Deus perdoa uma situação dessa. Por causa da história do filho e da mulher, né? Então, o cara vai interpretar, você quer imaginar que seu filho vai pro inferno? Pô. Não, e eu também não acredito que é assim. Entendeu? As coisas não funcionam assim. Seria muito injusto, né? Então, assim, Vila, é uma situação muito chata, né, de se falar. Eu conheci ele bem recente, não tive intimidade, não tive nenhum tipo de assunto, né, que eu pudesse falar assim, pô, cara, ele passou uma mensagem, ele me falou alguma coisa. Sim. Eu senti um cara, né, assim, muito inteligente, com muita vontade de passar o conhecimento, muita vontade de transformar, mas um cara com uma energia diferente, um cara retraído. Bom, cara. Isso Agora, o fato é esses elementos que eu te coloquei, né, cara? Pô, estranho, parece que ele tá com a arma em punho. Assim, cara, é muito estranho. Chama muita atenção. Esse lance do tiro da árvore, você não sabe nada de um tiro na árvore. Não sei. O pessoal tá falando pra mim. Eu tiro na árvore, não sei o que. Chama muita atenção. Agora, a notícia é que houve somente um disparo da arma dele. Né? Isso eu não sabia. Porque... É por isso que eu tô falando. Eu tentei sair totalmente. O pessoal me perguntava, inclusive aqui da equipe, falei, cara, eu não quero ler nada e tal. Amanhã, como eu vou conversar com o Beto, eu vou me inteirar mais, vou falar com a Tânia, depois falar com a Rosângela e tal. Aí eu vou começar a entender o que aconteceu. A gente tá pensando em fazer até um episódio especial também, em homenagem a ele e tal. Mas quando as coisas começarem a serem mais... Quando tiver umas respostas, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando o que a gente sabe. Isso. Daqui uma semana, duas, a gente vai saber muito mais, né? E aí é mais fácil falar, inclusive a mulher dele se manifestar e tal. Ou alguém mais próximo, né? E aí fica uma questão muito especulativa, né, cara? Então, assim, tem todo o respeito à pessoa, né, que merece muito, e é só suposições, né, situações. Eu acho que não saiu o laudo ainda, né? Não saiu nada. Talvez nem o pessoal da polícia queira, né, falar, porque tem uma repercussão, pode atrapalhar de alguma forma. Cara, tem elementos para as duas coisas, cara. Tem elementos para as duas coisas. É muito cedo ainda pra cravar, né? Eu fico inclinado mais ao fato de não acreditar numa relação onde ele foi encontrar com alguém. Porque assim, cara, por mais que tu esteja armado, você vai se colocar numa situação dessa de risco? Em condições normais, tu vai pra uma mata, a mata não tem nem abrigo, pô. Então, assim, o fato dele sair, isso é muito difícil, cara, de concluir. Agora... Você tá falando de um confronto, alguém ameaçando... porque falar assim, não, ele sabia que tinha alguém lá, por isso que ele saiu com a arma em punho. Pô, cara, mas aí eu sei que tem alguém lá que tá armado, pode chamar que a polícia, pode matar. Eu vou fazer o que lá, cara? Né? Eu vou fazer o que lá? Eu vou me colocar nessa situação? Bom, a gente nunca vai ter essa resposta, né? A não ser que o celular conte alguma coisa, né? Tem uma outra câmera. As memórias, tem uma outra câmera. Se ele fosse só pra tirar a própria vida, pra que ele saiu com a arma em punho? Então, é esse confronto que deixa as pessoas colocando em xeque a versão inicial, né? E o fato da família não ter se manifestado, ninguém sabia que fim levou a família. Então, será que essa família está sequestrada? Será que essa família foi essa força oculta que eliminou o Mastral? Ou podem estar com medo também. Pegou, ou a família sabe e está com medo. Parece que o irmão dele
reforçou a versão. É. Aí tem um camarada na internet, né? Qual o nome dele? Não, nem fala, cara. É? Esse cara é melhor nem dar Tá bom. moral pra ele. Né? Que aí, numa versão diferente, esse cara entendeu? Então, assim, eu não sei, O cara não vale nada. É isso. O...